Oi pessoal, mais um vídeo pro canal Doses de História. Antes da gente começar o segundo episódio com a história de Padre Cícero, aquele pedidinho mega importante para vocês. Se inscrevam no canal, deixem um joinha e apertem o sininho das notificações. E principalmente, pessoal, interajam comigo para eu saber através de vocês o que vocês estão achando do conteúdo. Eu estou sentindo falta de comentários aqui embaixo, ok? Vamos lá então. Pessoal, no primeiro vídeo eu trouxe para vocês uma breve contextualização familiar de Padre Cícero, Cícero Romão Batista, seu contexto familiar, seus primeiros anos, e a gente parou de conversar quando ele tinha acabado de ser ordenado sacerdote no ano de 1870, com 26 anos de idade. Pessoal, nesse segundo vídeo eu vou trazer para vocês um panorama de toda a trajetória ministerial de Padre Cícero e vou também tentar mostrar para vocês o contexto eclesiástico que a trajetória de Padre Cícero como sacerdote perpassa. O que eu quero dizer? Que a trajetória de Padre Cícero como sacerdote, ela percorre um período bem conturbado da igreja, tanto no âmbito internacional como no nacional também. E para encerrar o vídeo, eu quero expor brevemente para vocês a grande polêmica que há em torno da figura de Padre Cícero, principalmente a partir do ano de 1889, quando ocorre o suposto milagre eucarístico em Juazeiro, no Agreste, no Crato. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente parou de conversar, eu havia dito a vocês que há algumas características do desenvolvimento do trabalho de Padre Cícero foi a habilidade retórica que ele desenvolveu a partir de 1870, quando ele foi realizar a primeira celebração dele como sacerdote na cidade de Juazeiro do Norte, no Agreste, no região do Crato, no Ceará. E eu disse a vocês que desde o começo Cícero
ele trouxe consigo um carisma muito grande e conquistou uma popularidade muito rapidamente. E Cícero, como recém-formado, digamos assim, ele recebeu uma formação proveniente de um contexto institucional da igreja, tanto romana quanto no âmbito brasileiro, de momentos conturbados. Que momentos foram esses? Vejam, pessoal, o Padre Cícero, ele nasce em 1844, como eu disse para vocês no primeiro vídeo. E já nesse ano ocorre uma situação no Brasil com relação ao imperador Dom Pedro II, que ocorre a questão religiosa, a tão falada questão religiosa. O que é isso, pessoal? A questão religiosa trata-se de uma tensão entre basicamente o imperador e o bispo do Pará, que não queria mais obedecer os mandatos ou as exigências do imperador, que nesse momento era o principal responsável pela nomeação de novos religiosos para o território brasileiro e o Império. Por que isso, pessoal? Nessa época, a instituição do padroado era muito forte ainda na relação entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro. O que é esse? O que seria o padroado, pessoal? O padroado é uma instituição vinda desde os tempos do Brasil colônia, onde a Igreja Católica concedia uma autorização, digamos assim, reconhecia o direito do imperador, ou no caso do Brasil colônia, dos reis portugueses, intervirem na nomeação dos grandes cargos religiosos, episcopados regionais, bispados, a hierarquia da igreja nas colônias. Em contrapartida, a autoridade régia se comprometia a proteger a fé católica e declarar
a religião católica como oficial do império, ou do reinado, não permitindo a presença de outras religiões, digamos assim. Mas o que isso influencia a formação de Padre Cícero, pessoal? Padre Cícero, quando ele sai do seu período de estudos em 1870, ele já se constitui em uma pessoa, em um indivíduo que recebia esse tipo de formação, onde a Igreja e o Estado brasileiro já não tinham a mesma relação de fidelidade. Por outro lado, no âmbito internacional, Roma estava enfrentando uma crise de autoridade devido à perda de centralidade da autoridade do Papa, principalmente depois da unificação italiana e perda dos estados pontifícios na segunda metade do século XIX, onde o papado buscava a reafirmação de sua autoridade e, ao mesmo tempo, a Igreja enfrentava alguns movimentos internos contrários à autoridade do Papa e favoráveis à formação de igrejas nacionais, principalmente a partir do desenvolvimento de ideias liberais, principalmente voltados a raízes iluministas, e com a entrada do positivismo no século XIX e o desenvolvimento de métodos científicos que inicialmente foram vistos como uma ameaça à autoridade papal e à fé católica, juntando com o movimento tramontano que pretendia, de certa maneira, uma separação entre a Igreja de Roma e outras igrejas europeias. Então, a religiosidade naquele momento defendida pela Igreja Católica passava a se caracterizar não por uma religiosidade voltada à experiência particular e a devoções populares. O catolicismo, nesse momento, até no Brasil, passava por uma transformação no sentido que os sacramentos passavam a ser importantes e valorizados como ponto de reafirmação da autoridade da Igreja Católica como instituição. Nesse movimento, pessoal, a devoção à
Eucaristia e ao Sagrado Coração de Jesus passa a ser um dos elementos primordiais do cotidiano religioso do Brasil, do Nordeste principalmente, e do cotidiano religioso, do hábito religioso de Padre Cícero, que já desenvolvia dentro de si uma intenção e um trabalho a partir de uma perspectiva de cuidar dos mais pobres. E para ir conduzindo esse vídeo para uma conclusão, essa perspectiva de cuidado fez com que gradativamente Padre Cícero fosse entendendo as necessidades da população e construindo uma relação entre a espiritualidade individual e a introdução e valorização dos sacramentos. Nesse sentido, o ano de 1889, mais especificamente o mês de abril, marca o início de um período muito complicado para Padre Cícero. Nesse mês, pessoal, ocorre o suposto milagre eucarístico na cidade de Juazeiro, onde uma beata de nome Joaquina, se eu não me engano, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Uma beata de nome Joaquina, durante uma missa, teria sido portadora, digamos assim, de um milagre de transubstanciação. O que é isso, pessoal? É quando a hóstia consagrada, no caso, pelas mãos de Padre Cícero, teria se transformado em carne e em sangue de Cristo. Esse movimento, pessoal, como a gente vai ver no vídeo seguinte, esse fato, esse fenômeno, provocou uma reação que irá trazer diversos prejuízos para Padre Cícero e faz com que ele busque uma nova perspectiva de vida que influencia diretamente na maneira com que as pessoas constroem a sua memória, tá bom, pessoal? Fiquem bem, vou deixando a gente por aqui nessa conversa até a parte 3, onde a gente vai discutir mais especificamente esses fatos, como a igreja reagiu e qual o impacto dessa reação na vida de Padre Cícero, tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.